O mercado vem batendo bem forte no Banco do Brasil no dia de hoje, 4 de junho. Podemos ver que o Banco do Brasil hoje caiu 2,74%. O que está acontecendo com o Banco do Brasil? Vem comigo que eu vou te explicar mais sobre isso. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI e vou falar um pouco mais para vocês do que está acontecendo, o que o mercado está vendo com o Banco do Brasil e por que ele está batendo tanto na cotação do banco. Várias casas de análise na última semana vêm retirando o Banco do Brasil das suas carteiras de dividendos. Podemos ver aqui várias notícias que eu coloquei, onde XP rebaixa o Banco do Brasil, Santander tira Banco do Brasil na carteira de dividendos e várias notícias negativas em relação ao banco. E por que essas notícias vêm exatamente na hora que o mercado está batendo muito nas cotações do banco? Como muitos já sabem, o Banco do Brasil reportou no último trimestre um resultado bem abaixo do esperado e o mercado começou a bater muito nele, principalmente depois que souberam da alta na inadimplência na carteira de crédito. A carteira de crédito da pessoa física teve um crescimento muito alto na inadimplência. A carteira de crédito de pessoa jurídica também teve um crescimento bem elevado em relação ao último TRI. E a carteira de agro também teve um crescimento na inadimplência um pouco menor em relação às outras carteiras, mas também ainda assim segue aumentando a cada TRI. Outra coisa que eu acredito que está fazendo com que o mercado bata muito mais do que o esperado no banco é principalmente a mudança do guidance de 2025 depois do balanço. A margem financeira eles colocaram em revisão, o custo de crédito eles colocaram em revisão e o lucro líquido ajustado eles colocaram em revisão. Então, o mercado acredita que para esse ano de 2025 o lucro deve cair bastante. Vejo isso acontecendo. Mas será que precisa dessa queda toda nas cotações do banco? Será que não está exagerado demais? Vamos ver a seguir. Uma coisa interessante sobre o Banco do Brasil e outros bancos, eu vou mostrar a seguir sobre o Itaú também, é a grande relação que eles têm com a nossa taxa de juros. Podem ver aqui, em azul é a nossa taxa de juros e em amarelo é o retorno sobre o patrimônio líquido do Banco do Brasil, o ROI. Percebam que o Banco do Brasil ele não segue exatamente a taxa de juros da forma que o Itaú segue. Vou mostrar a seguir para vocês e vocês vão entender. Percebam que o Banco do Brasil ele cresce muito o ROI, principalmente na queda de juros. Em várias quedas de juros, o ROI do banco cresce e em altas de juros muito repentinas, o ROI do banco cai de forma substancial. Podemos ver que isso aconteceu aqui em 2016 e 2017. Isso aconteceu também nessa alta de juros de 2010 a 2011, onde o ROI do banco caiu fortemente. Aqui em 2008, 2007, a alta dos juros fez com que o ROI do banco caísse. E se compararmos com o Itaú, percebam como é o comportamento do Itaú em relação à taxa de juros. Isso aqui é desde 2001, gente. Percebam que a taxa de juros sobe, o ROI do Itaú sobe. A taxa de juros cai, o ROI do Itaú cai. A taxa de juros sobe, o ROI do Itaú sobe. Percebam que é praticamente o mesmo gráfico, a mesma sequência. Então, o que podemos pensar a seguir? O ROI do Itaú deve estar chegando perto do seu topo, já que o mercado espera uma queda nos juros, então o ROI do Itaú vai cair junto também com a taxa de juros, que o mercado espera que vão ter cortes para o final do ano e o ano que vem. Então o Itaú sempre consegue um prêmio em relação à taxa de juros e eles conseguem fazer com que isso aconteça perfeitamente, como podemos ver aqui. O que não acontece com o Banco do Brasil. Como eu mostrei anteriormente para vocês, o Banco do Brasil não tem essa performance perfeita em relação à taxa de juros com o seu retorno sobre o patrimônio líquido. Se olharmos também para outra métrica, grande parte da carteira de crédito do Banco do Brasil hoje e há muito tempo atrás sempre foi voltada a agro. Eu coloquei o gráfico da soja. E a mesma coisa, o amarelo é o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido do Banco do Brasil, e em vermelho, marrom escuro é o gráfico da soja, do valor da soja. Tudo bem, ainda está em dólares, eu não consegui converter aqui para reais, mas dá para a gente ter uma ideia do que acontece também com essa relação ao agro. Percebam que o preço da soja explodiu, o ROI do Banco do Brasil explodiu também junto. O preço da soja começou a ter uma queda, o ROI do Banco do Brasil teve uma queda. O preço da soja explodiu,
o ROI do Banco do Brasil explodiu. E, obviamente, o ROI vai explodir depois que a commodity, porque lembre-se que o banco ganha dinheiro com empréstimos. Então, o lucro do banco vem depois que empresta dinheiro. Provavelmente o produtor de soja aqui estava ganhando muito dinheiro, começou a captar mais dinheiro a preço baixo, fez o financiamento e tudo mais para expandir fazenda, comprar material e tudo mais. Então, aqui é a hora que eles mais captam dinheiro e o banco lucra isso só depois, entendeu? Então, podemos acreditar que, sim, o ROI do Banco do Brasil pode cair até um pouco mais, como até o mercado espera. A gente espera por volta de 14, 15% para 2025 de retorno sobre patrimônio líquido no Banco do Brasil. Mas percebam que, será que a commodity, a soja, vai ficar nesses preços para sempre? E fora esse fator, lembre-se dos dois fatores que eu mostrei para vocês. O Banco do Brasil é reativo a soja, principalmente, né? Uma das maiores exportações do Brasil, e também a taxa de juros. E aqui eu coloquei os dois ao mesmo tempo. E o que está acontecendo? Nós estamos tendo um patamar, eu diria, parecido com 2016 no Banco do Brasil. Que foi o quê? Um aumento repentino na taxa de juros. Tivemos esse aumento no ROI no Banco do Brasil. A queda forte da commodity, da soja. O que aconteceu com o Banco do Brasil? Um ROI que caiu com muita força. Obviamente, não acredito que estaremos com o ROI nesses níveis por conta de situações econômicas diferentes daquele momento em 2015, 2016. Então, acredito sim que o Banco do Brasil vai ter uma queda no seu ROI 2025, 2026, mas ele vai ter uma recuperação novamente, como aconteceu nos anos seguintes, com a queda dos juros e o aumento do preço de commodities agrícolas. Então, podemos dizer que o Banco do Brasil vem apanhando de uma forma que, sinceramente, se o investidor tem uma visão de médio e longo prazo, mais de 5 anos, eu sou esse tipo de investidor. Eu tenho o Banco do Brasil na minha carteira, é minha maior posição e eu tenho a visão de longo prazo. Eu não esquento com essas quedas, eu nem vendi. Quando o Banco do Brasil bateu 29, quase 30 reais, não vendi nenhuma das minhas ações. Eu tenho o pensamento de acumular mais ações e levá-las para o longo prazo. E podemos ver aqui, pelos meus cálculos, eu coloquei dois cenários, tracei dois cenários. Esse cenário pessimista é 28 bi de lucro líquido para 2025. Então podemos ver que na cotação de hoje, 22,35, o banco já entrega 8,31% de dividend yield. O PL do banco já está em 4,57. Se não me engano, o PVP eu não coloquei aqui, mas o PVP está em 0,65 já de PVP. E o preço teto projetado já está em 24,75. Por conta da queda dos lucros, eu desci bastante o preço teto. Então, no dia de hoje, temos uma margem de segurança nesses preços de 10,76 em relação ao meu preço teto. Tudo bem, pode ser que não aconteça, caia muito mais que isso, mas lembre-se, ciclos ruins, momentos ruins. Toda empresa boa tem momentos ruins. Isso não vai durar para sempre. Quem acumula ações, geralmente em momentos ruins de empresas boas, ganha muito dinheiro no médio a longo prazo. E percebam que, mesmo com essa queda de lucros, o banco ainda entrega um IPCA mais 10,72%, contando com um IPCA de 6% na sua rentabilidade intrínseca dele. Quer dizer o que aqui? É o crescimento que o banco gera e o retorno embutido ao ano em relação ao reinvestimento dos seus lucros e o pagamento de dividendos. Tudo está embutido nessa conta, 10,72%. Praticamente um IPCA mais 11%, num cenário pessimista. A pessoa que está comprando hoje, nesses preços, e levar para daqui 10 anos, ela estaria, no mínimo, recebendo um IPCA mais 11%. Por que no mínimo? O lucro do banco pode cair no curto prazo, sim, pode cair até um pouco mais do que esse projetado por mim, mas lembrem-se, o cenário pode melhorar para o banco. Então, se o investidor tem um pensamento de médio e longo prazo, eu sou um deles, esses preços já começam a ficar bem interessantes para a minha carteira, porque Banco do Brasil é a minha maior posição, mas ela foi montada lá em 2022. Isso tudo é o lado negativo, né, senhores? Podemos ver aqui que a parte otimista, na parte otimista, são 33 bi de lucro líquido para 2025. Com isso, o banco geraria um yield de quase 10%, um PL já em 3,88
O PVP acho que já está em 0,59, se não me engano, se ele gerar esse lucro. A margem de segurança chega a ser 30% nos R$ 29,00 de preço teto. E isso geraria um IPCA mais 13,5%, só no retorno embutido ao ano que o banco gera, sem precisar de mercado nem nada. Podemos ver aqui na parte técnica, vem apanhando bastante nas últimas semanas. E eu acreditava que ele ia segurar nesse suporte aqui, que era o último suporte. Já chegou a bater no 111 no Fibonacci. Pode ser que ele chegue até o 141 nesse ritmo, nessa força de queda. Mas vários outros indicadores de força, principalmente força relativa, já mostram o banco totalmente sobrevendido. Então eu acredito que essa queda pode sim continuar, mas estamos talvez perto do fundo. A não ser que, vamos colocar aqui, a não ser que no próximo trimestre o resultado do Banco do Brasil seja bem pior que esse. Existe esse mundo? Existe. Então, fica cautela em aportes fortes por agora. Se você tem a intenção de comprar o banco, compre aos poucos, compre devagar e tenha calma, porque pode ser que o resultado do próximo trimestre seja pior que esse. E principalmente com a atualização do guidance, que o próprio banco já falou que vai atualizar o guidance e vai reportá-lo no segundo TRI. Você que está interessado em comprar Banco do Brasil, vá montando suas posições aos poucos, sem pressa, porque o mercado está batendo bastante no banco. Acredito que pode continuar. E nesses preços que eu mostrei para os senhores, o banco já está bem atrativo para aportes. Isso numa visão de médio a longo prazo. Não estou falando que vai subir agora. Não vai. Vai apanhar mesmo. O mercado vai bater, muita notícia negativa ao redor do papel, mas lembre-se que isso geralmente acaba e quem compra papéis bons quando estão em situações ruins, geralmente ganha dinheiro no médio e longo prazo. Então, pessoal, por esse vídeo é só. Espero que eu tenha conseguido clarear um pouco a vocês a ideia, para vocês não ficarem ligados muito a ruídos, notícias. Pensem, continue seguindo a sua estratégia. Lembre-se, as empresas boas têm momentos ruins e isso não vai ser diferente com o Banco do Brasil. Há um mês atrás, várias dessas corretoras, casas de análise, estavam recomendando fortemente o banco lá no topo histórico e agora estão retirando das suas carteiras e recomendando venda. Então, é aquela história, se a pessoa não tem uma estratégia bem definida, ela vai comprar no topo e vai vender no fundo. Não seja mais um desses. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e forte abraço.